Mudou pra praia, salvou Maestro, sonhou com os Vala, construiu os reinos! Capítulo 12. Maeglin. Gondolin, o reino de Turgon, cresceu rapidamente e prosperou bastante pelos vários anos que passaram. E sua posição privilegiada permitia que os soldados de Gondolin sempre conseguissem pegar os orcs de surpresa. O reino escondido nas montanhas foi todo construído com belas pedras brancas, moldadas com perfeição no centro da planície onde ele ficava. A arquitetura de Gondolin foi com certeza a mais bela que os Noldor já criaram. E além disso, Turgon dedicou-se não só apenas em construir o mais belo reino élfico que toda Beleriand já viu, como também aquele mais bem preparado para qualquer ataque que pudesse vir de Angband. Porque Melkor estava lá, e o cagaço era forte, amigo. Gondolin era uma verdadeira cidade-fortaleza, armada até os dentes, como nenhuma outra cidade nessa era. Seria bem difícil para um cerco inimigo conseguir invadir aqueles muros, e como se isso não fosse o bastante, para isso primeiro era necessário encontrá-los. Só se conseguia chegar a Gondolin por uma de suas entradas escondidas nas montanhas, e as portas dessas entradas só se apresentavam para aqueles que já conheciam seu segredo. E os túneis eram guardados o tempo inteiro por sentinelas, que a qualquer sinal de perigo reportariam ao seu rei imediatamente. Mas depois de atravessados os túneis, você se deparava com uma planície verdejante maravilhosa. E bem no centro se erguia imponente a bela cidade branca dos elfos. A cidade foi construída em formato circular, contendo 7 camadas internas de muros. Muros esses estupidamente fortificados, guardando cada uma das camadas da cidadela. E depois de atravessar os 7 portões, finalmente no centro se encontrava a Praça do Rei, onde Turgon ergueu sua torre. E de lá ele governava o seu reino com auxílio de todos seus conselheiros. E nessa parte central da cidade morava o rei e sua irmã, junto dos 10 senhores das nobres casas de Gondolin, que eu não vou entrar em detalhes pelo bem do seu cérebro não dar um nó. E aqui a nossa história retardada de hoje começa. Aredel, a irmã do rei Turgon de Gondolin, tinha fogo na pepeca. E um belo dia, do nada, ela virou para Turgon e falou: "Ai, que tédio, não tem nada pra fazer aqui. Que vontade de dar um rolê, conhecer o mundo." E Turgon respondeu: "Olha, Aredel, não vou te impedir, mas aqui é um reino secreto, entende? Você jura que não conta pra ninguém onde fica?" E ela: "Juro." "Então tudo bem, você pode sair, mas vá apenas até Hithlum, a casa de nosso querido pai, Fingolfin." E Aredel concordou com isso e saiu. Mas a sapequinha foi até o leste com seu cavalo porque ela queria conhecer o mundo. Uma ideia que tem tudo pra dar certo. Só que a natureza é linda por 30 minutos, amigo. Depois disso ninguém aguenta mais cagar no mato, formiga entrando no seu rego, picada de insetos, coisas escrotas e etc e etc. Então, quando deu vontade de voltar pra casa, a porra da mulher esqueceu o caminho e teve mais uma de suas ideias geniais. Ai, tô no leste, acho que eu vou procurar Maedhros. Ele tem mó gaysice com meu irmão Fingon por causa de toda aquela história de salvamento e tal. Certeza que ele vai me ajudar? Mas é claro que vai, a galera lá do Feanor é show. Todo mundo gente boa pra cacete. Ah, não, velho, na moral, olha a cara dessa porra, dessa mulher. Olha a cara de retardada que essa mulher tem, velho. Cara, essa história é tão mongol, velho. Aredel cavalgou sem GPS por dias a fio, até que finalmente chegou até a casa de Maedhros, mas adivinha só, ele não tava em casa. Então, em toda a sua genialidade, não tem nem palavra pra descrever, ela pensou. Ah, vou explorar um pouco por aqui, depois eu volto. E ela passou a fazer passeios diários até que Maedhros voltasse. Só que, obviamente, em um desses passeios, ela se perdeu de novo e foi parar nos bosques das Colinas da Névoa. E, obviamente, ela foi atacada por alguma criatura escrota. O cavalo dela se prendeu em teias gigantes. E o que costuma produzir essas teias gigantes? Pois é, aranhas gigantes. Enquanto a Noldor corria desesperada... Não, sério, pra quê, cara? Pra que essa mulher provocou essa situação toda, bicho? Que história retardada, cara. Porra! Mas enquanto a Noldor corria desesperada pelaquela floresta tenebrosa, aranhas gigantes a perseguiam. Quando do nada suas perseguidoras começam a ser abatidas por flechas. E quem apareceu pra lhe salvar? Eu! Lembra dele? Aquele ferreiro perturbado que lutou ao lado do rei Thingol na primeira batalha protegendo o reino de Doriath? Aquele que derrotou Sauron, lembra? O rapazinho gente boa que acha que a volta de Morgoth é culpa dos Noldor, tipo Aredel, por exemplo, e os odeia quase tanto quanto ele odeia os orcs. O rapaz tranquilo, que é tão cheio de ódio no coração que quando ele foi forjar uma porra de uma espada, a lâmina ficou negra porque o seu ódio foi passado pra ela. Negra, cara, de ódio.
Mas seguindo, sei lá por que diabos, o cara salvou a donzela em perigo e tomou uma chave de buceta fortíssima. E Aredel se apaixonou por Eol, e apesar dela ser uma Noldor, o sentimento foi recíproco por parte dele. Então os dois viveram felizes naquela floresta por um tempo, porque o Sindar tomou a Eldar como sua esposa e chegou a embuchar a menina. E dessa união retardada nasceu Maeglin, o título desse capítulo. Moleque bom. Maeglin era um rapaz meio sangue nos olhos que nem seu pai Eol, e meio merdeiro que nem a sua mãe Aredel. Como eu disse, moleque bom. Ele cresceu com pais completamente diferentes um do outro que viviam discutindo, mas não se separavam por conveniência, como toda infância feliz tem que ser, não é verdade? E os anos se passaram e Aredel viveu naquela floresta vidinha livre que ela sempre quis viver, mas ela também se entristecia, porque ela sentia saudade de casa. Porque mulher é assim, né? Nada tá bom, nunca. E quando Maeglin completou seus 20 anos, Aredel já não aguentava mais o seu marido esquentadinho naquela casa fodida, naquela floresta de merda no meio do nada. Então ela e o seu filho decidiram ir sozinhos, escondidos, para Gondolin, sem que Eol soubesse. Então os dois esperaram que Eol saísse para caçar ou qualquer coisa assim, e saíram de fininho, deschamadamente da casa, indo rumo a Gondolin. Após dias de viagem, eles finalmente chegaram, e chegando lá, o rei Turgon recebeu a sua irmã e o seu sobrinho com muita alegria depois de tanto tempo sem vê-la. Mas é claro que Aredel, merdeira do jeito que era, não escondeu bem os seus rastros. Então Eol conseguiu segui-los e encontrou o reino secreto dos Noldor. Assim que adentrou as fronteiras de Gondolin, Eol foi capturado por guardas e levado perante ao rei, que apoiou o cotovelo no trono, abaixou a cabeça, segurou com a mão e disse com seus dentes cerrados: Eu só te pedi pra fazer uma coisa, Aredel. Uma coisa. Turgon respirou fundo, olhou para Eol e disse que não o mataria por ser pai de seu sobrinho. Mas o Sindar não poderia jamais deixar Gondolin, pois agora ele sabia o seu segredo. Só que o Eol, que já odeia Noldor e é um pouco esquentadinho, ficou puto e falou que só queria o seu filho de volta, que ele ia para casa. E a discussão começou a pegar fogo até que Eol virou e falou: Eu não aceito o julgamento de um Noldor. Prefiro a morte pra mim e pro meu filho do que sujar o nome da minha família vivendo entre vocês. Então ele atirou uma adaga em Maeglin, seu próprio filho, só que Aredel se jogou na frente e tomou o hit. O elfo de sangue nos olhos foi detido por guardas e sentenciado à morte por Turgon ali mesmo, naquele momento. Aredel foi recolhido a seus aposentos, onde recebeu todo o tratamento médico que podia. Mas a elfa parecia não melhorar. E o rei Turgon tinha uma filha chamada Idril, a princesa do reino de Gondolin, a qual Maeglin se apaixonou no momento que a viu. Lembre-se desse sentimento de Maeglin por essa menina, isso vai ser bem importante mais pra frente. Mas enfim, continuando. Idril passou dias e noites ao lado de Maeglin, cuidando de Aredel, sua tia. Por favor, Idril, não deixe que seu pai mate Eol. Ele é um homem bom e eu ainda o amo. E por respeito à sua tia, Idril assim o fez. Implorou seu pai Turgon que não matasse Eol, que mudasse sua sentença, pois no final das contas ela ainda estava viva e ele não matou ninguém. E o rei, com muita relutância, disse que voltaria atrás por fim e revogaria a pena de morte, aplicando uma sentença mais branda ao Elfo da Noite. E Maeglin ficou super feliz que seu pai não ia mais morrer, misturando o sentimento de paixão que ele já tinha por Idril com uma gratidão imensa pelo que ela havia feito. Só que a adaga de Eol tinha Poison mais 8 e ele tinha tirado 20 no dado. Então, na manhã seguinte, Aredel não resistiu e veio a falecer. Aí Turgon ficou putaço e disse: Me desculpe, minha amada filha. Voltarei atrás da minha palavra só dessa vez. Esse cara tem que morrer. Ele tem que pagar pelo que ele fez à minha irmã. E Maeglin, que acabou de perder a mãe no mesmo dia, estava prestes a perder o seu pai também. E ninguém nunca havia sido condenado à morte em Gondolin antes, então todo o povo se reuniu na muralha para ver a execução de Eol, o Sindar. E em meio a uma multidão que gritava, Maeglin viu seu pai ser arrastado por toda a muralha e jogado lá de cima das pedras lisas brancas de Gondolin até se espatifar lá embaixo que nem um pedaço de bosta. E assim morreu Eol, o ferreiro Sindar que forjou a lâmina negra Anglachel. E Maeglin, que já era meio bolado com os Noldor porque cresceu ouvindo seu pai praguejar o nome deles a vida toda, agora depois dessa ficou com mais ódio ainda da sua família materna. Como eu disse, moleque bom. When the cold of winter comes, starless
was no